Hoje nós vamos ter um momento de aula sobre filosofia relacionada à prática do direito. Agora, antes de entrar na aula de hoje, eu quero te apresentar este livro que eu sou autor. Eu também trabalho na área da teologia. Filosofia é minha, vamos assim, formação secundária. A teologia é a primária. Então, este livro que eu estou te apresentando é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. E eu quero te recomendar esse livro porque ele tem uma linguagem muito sensível e te contextualiza com todos os temas principais de âmbito teológico e contexto teológico dentro do cânon do Antigo Testamento. Adquira já essa excelente obra de teologia bíblica do Antigo Testamento. Bom, vamos para a aula de hoje. Vamos falar um pouco de filosofia do direito. Um direito, tá? Uma prática do direito, né? Num sentido pungente e forte, conforme Hoffeld chama de direitos como claims, não é? Exigências. Então nós podemos contextualizar que esse seria um direito que ele segue uma relação de uma correlatividade. Se um direito a pessoa possui de receber seu salário e o dever de pagar os compromissos que ela possui como exigências sociais e econômicas, por outro lado, essa relação também vai gerar uma série de obrigações de A para com B, ou seja, do vendedor para o comprador e do comprador para o vendedor, do cliente para o comerciante, não é? Para o proprietário, não é? Então, com isso, como o dever de realizar bem o seu trabalho, cumprir os horários e estar dentro de todas as propostas comerciais, econômicas e sociais, há outros sentidos e aspectos que usamos dentro da palavra direito. E esse seria uma filosofia do direito relacionado ao contexto mais econômico, contábil. Entretanto, para os quais não existe um dever correlato, e Hoffel a chama de atenção, expressando assim a vagueza e a amplitude do uso deste conceito. Todos nós temos o direito de caminhar em um local público. Nós temos o direito de caminhar, por exemplo, e transitar em uma praça pública. Entretanto, algumas pessoas não sabem exercer esse direito. Muitas pessoas, mesmo morando em locais próximos a uma praça, com toda uma estrutura de lazer, nesse caso, elas não sabem, muitas vezes, conduzir-se de forma apropriada, zelando do que ali está para serviço do público. Nesse caso, aqui nós podemos dizer que há um sentido fraco do direito, aonde o direito é usado no sentido de uma liberdade ou um privilégio, o qual as pessoas podem exercer corretamente ou não. Penso que há ainda um terceiro tipo de direito, que nós podemos chamar de direito condicional, no qual a pessoa só pode exercer e cumprir a partir de determinadas condições para esta prática. Por exemplo, todos nós, maiores de 18 anos, temos o direito de ir a um cinema ou ir a um teatro. Mas assistir o filme para assistir o filme ou a peça teatral tem que se pagar a entrada.
ou seja, o direito que há de realizar essas atividades, depende ainda de um cumprimento, de um dever, tá? De uma condição para você poder assistir a essa prática, a essa obra artística. Há muita confusão em relação a esse tipo de direito. No serviço público, por exemplo, o servidor pode ter o direito a solicitar um horário especial para estudar, mas este horário especial pode ser concedido ou não pela instituição a qual ele pertence, dependendo do interesse do setor no qual ele está lotado, ou seja, o servidor tem o direito, no sentido de liberdade, de fazer um pedido, e a instituição tem o direito de negá-lo em função do interesse do setor, e esse direito tem a instituição de negá-lo, né? E há o direito justamente no sentido de poder. Algo que é semelhante, que acontece justamente dentro do contexto dos tribunais. As pessoas têm o direito de entrar com ações dos mais diversos tipos na justiça. E o juiz tem o direito, no seu sentido de poder, de negar provimento a essas demandas. O espaço para a discricionariedade aqui, entretanto, deveria ser melhor compreendido. O juiz tem o direito, no seu sentido nato de poder, para conceder ou não o pedido. Mas este poder não deveria ser, em um Estado de Direito, exercido arbitrariamente. O juiz deveria decidir baseado-se que na Constituição do país, que são as leis que regem o país, e não com base em suas convicções morais, pessoais, quando essas estão de desacordo com o que determina a lei. Algo similar deveria ser o caso em conselhos deliberativos. Conselhos deliberativos de universidades, por exemplo, eles têm um direito e um sentido de poder para, por exemplo, alterar o perfil de vagas de um concurso solicitado por um departamento da faculdade. Mas isso não significa que esse poder deva ser exercido simplesmente porque ele é um direito, no sentido de poder. Há várias considerações de ordem prudencial que deveriam entrar nesse cálculo decisório. Paralelamente ao direito, no sentido de poder, há direito no sentido de imunidade também. E a imunidade parlamentar, por exemplo, é um direito que assegura aos parlamentares ampla liberdade e autonomia de exercício em suas funções, mas não deveria implicar que, em relação às suas obrigações como cidadão, estas estejam isentas de cumpri-las. Todos estes possíveis usos do termo direito, que provavelmente não se esgotam aqui, fazem com que às vezes não se compreenda bem o que significa ter direitos e que assim aquele que supõe ser beneficiário do direito exija muitas vezes mais do que é devido àquele que tem a obrigação de conceder, muitas vezes menos do que deveria conceder àquele que tem o direito respaldado. Portanto, entre o direito e o dever existe uma ponte. E essa ponte tem que saber como atravessá-la e como se proceder para não vir a cair num abismo de um contexto e de uma circunstância que vai coibir e impedir você de exercer o seu direito dentro dos deveres que estão lhe propostos. É essa a grande sacada do contexto do direito do consumidor e direito do cidadão. Obrigado a todos.